Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog O Santo Nome. Você que acompanha nosso canal, seja bem-vindo, grato, viu, pela confiança de todos vocês. E você que acompanha a gente pelo Facebook, obrigado. Pelo Orkut, desde a época do Orkut, esse canal também estava no Orkut, né? Obrigado. Você pelo e-mail, aí, ó, sem palavras. E gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, nossa querida e amada cidade de Americana. E hoje, dando continuidade aos temas, um tema educacional e ao mesmo tempo vamos tentar linkar com a filosofia oriental das Índias antigas, né? E sobretudo na fala do Senhor Krishna, Sri Krishna, no santo diálogo entre ele e Arjuna. Vamos tentar, não sei se vamos conseguir, trazer esse tema e tentarmos, né, compreender esses temas nos dias atuais. Há mais de 5.000 anos, no campo de batalha de Kurukshetra, estavam reunidos ali dois exércitos. De um lado, o exército dos Pandavas, dos 5 irmãos dos Pandavas. E o Yudhishthira, Arjuna, Bhima, Nakula e Sahadeva. E nesse campo de batalha, do outro lado estavam os Kurus, ou os Kauravas, que eram primos dos Pandavas, né? Mas os Pandavas, eles perderam o pai e ficaram sob os cuidados do seu tio. Do seu tio. E seu tio, Dhritarashtra, que era cego, cuidou dos 5 Pandavas, seus sobrinhos, até eles chegarem à idade adulta. E quando chegasse à idade adulta, Yudhishthira, que era o mais velho dos 5 Pandavas, assumiria o trono de Bharatavarsha. Era um extenso império. Então, quando chegou-se à idade adulta dos Pandavas, que foram muito bem educados, também igualmente os seus primos, Dhritarashtra não deixou, e Duryodhana, seu filho mais velho, assumiu o trono. Então os Pandavas eram herdeiros de direito, por direito, e foi negado para eles assumir o trono, o reinado. Mas tem um capítulo do Mahabharata que chama-se Udyoga Parva. Udyoga quer dizer passos, né? Ud quer dizer passos. Então nesse capítulo, é um capítulo especial do Mahabharata, dedicado ao Mahabharata como queira, dedicado, explicando os passos para tentar não chegar-se à guerra. Foram várias tentativas infrutíferas, né? Então, quando chegou na batalha de Kurukshetra, os dois exércitos estavam alinhados, um de frente para o outro, uma considerável distância entre eles. E Arjuna pediu para Krishna, que era o seu quadrigário, que estava conduzindo a quadriga com os cavalos, né? Para levá-lo até o meio do campo de batalha de Kurukshetra, para ver com quem ele ia guerrear. Eis que então ele viu seus primos, né, seus parentes, seu mestre, e ele começou a se sentir mal. Isso é um sintoma de uma grande alma. Ele começou a se sentir mal, tremor no seu corpo e tal, e ele não queria mais lutar. E eis que Krishna começa a falar o Gita, a divina canção do Senhor Supremo. E nessa fala, Krishna diz para Arjuna todo o conhecimento contido nos Vedas de maneira concisa. Então, para que você possa entender esse vídeo, nós chegamos a essa conclusão depois de anos e anos de estudo, né? Então, não é uma coisa fácil que do dia para a noite você vai falar sobre isso. Então, após nos debruçarmos por muitos anos nos livros, né? O Srimad Bhagavata, o Bhagavad Gita mesmo, o Mahabharata, né? O Ramayana, e os Upanishads, alguns, né? Nem todos, porque nem todos, são 10 principais agora, né? Principalmente, que nós temos acesso, né? E outros livros de outros autores, né? Chegamos nessa fala nossa, porque no transcorrer do diálogo entre Krishna e Arjuna,
Arjuna começa a fazer perguntas para Krishna. E Krishna fala uma coisa interessante. Chaturvarnya Mahashvistam Gunakama Vibhagasa. Olha, Arjuna, na nossa sociedade humana, existem 4 categorias de pessoas, de homens, ou de pessoas. Uma tem a natureza brahmânica, são os sacerdotes, são filósofos, são os professores, são os mestres, né? São pessoas dedicadas ao conhecimento e a buscar o conhecimento de coisas mais elevadas, ou relacionadas a coisas mais elevadas. Segunda categoria são os kshatriyas, são pessoas que gostam de defender terceiros. São reis também, são militares, são policiais, enfim, toda classe que quer defender algo. A terceira categoria é formada por vaixas, ou mercadores, fazendeiros, pessoas que lidam com comércio também, que fazem negócios, né, e têm essa habilidade. A gente vê muito isso nos judeus, né? É notório isso. E a última categoria é de Shudra. Shudra é a classe que tem a natureza, por mais que ele se esforce, ele não quer fazer aquilo. Ele vai só seguir outras pessoas. Ele não se preocupa em ir adiante. Ele vai servir, ele vai se dar bem, ficar bem. Ah, se eu estiver por aqui, eu estou bem. Servir outras pessoas, né? Essa é a natureza dele. Isso nós estamos falando de natureza, né? A vocação da pessoa. Então, como é que nós podemos linkar essa fala há mais de 5.000 anos com os dias atuais? Nós vemos nosso mundo de hoje, se a pessoa é popular, ela vai influenciar muitas pessoas, não é verdade? Para o bem e para o mal também. Então, veja que Krishna também fala para Arjuna, Yad Achalati Shrestha Tata Evataro Janaha. Ele diz o seguinte, traduzindo, que as pessoas comuns têm a tendência de seguir grandes personalidades ou pessoas famosas. A responsabilidade, você que fica famoso. Então, a natureza das pessoas vai ser de seguir. As pessoas vão seguir alguma coisa, vão seguir alguma moda, vão seguir alguma tendência, vão seguir alguma cultura, enfim, vai seguir algo. E o interessante notarmos que as pessoas pensam que estão seguindo algo por livre e espontânea vontade, mas não. Na verdade, ela foi condicionada, sem ela perceber, sem o consentimento muitas vezes dela, de ser direcionada para aquele caminho. Veja como que é o comportamento de um índio que mora na Amazônia. Veja como que é o comportamento de um índio que mora na cidade e assiste televisão. Vão ser comportamentos diferentes pelo ambiente e pelo que ele vê e assiste. Vai mudar completamente o jeito dele lidar com o mundo, não é verdade? Então nós vemos que certos elementos da sociedade influenciam a gente para ir a algum local. Então, Krishna falou para Arjuna, não, Arjuna, você tem uma natureza. A sua natureza é de Kshatriya. Você quer agir como um Brahmana, como um sábio, mas você não é sábio, Arjuna. Você não é um pensador, você não é um filósofo, você é um guerreiro. É a sua natureza. Então, nós vemos no mundo atual uma coisa interessante, muito importante, é a confusão das naturezas, das vocações, né? A pessoa está aí, não sabe qual é a vocação que ela tem, né? A gente vê isso nitidamente hoje em dia. Nossas vocações, né? É tanta informação que nós temos e às vezes aquele monte de informação causa confusão dentro da nossa cabeça. Isso é natural, não é verdade? Por isso que existem as pessoas que orientam vocacionalmente as pessoas, né? Orientação profissional, enfim. Mas nós vemos isso acontecer. Você, Arjuna, você tem uma vocação. A sua vocação de guerreiro. Não passe por Brahmana, por sábio, por santo, que você não é. E um dia, Arjuna, lá na frente, essa natureza que você tem vai vir à tona. E você vai ficar com muito remorso de você mesmo. Já reparou o que acontece conosco
quando a gente faz algo que não é do nosso feitio fazer, né? Já viu aquelas pessoas que, vou dar um exemplo, pessoa que nunca usou brinco na vida, a menininha lá nunca usou brinco na vida, ela resolveu, vou usar um brinco hoje, ela põe um brinco na orelha, ela já fica meio, ela anda meio estranha, fala, pô, mas que negócio tá estranho, porque ela não é acostumada, ou às vezes não tem a natureza para usar aquele tipo de coisa, entende? Mais ou menos isso. Tem a pessoa que não é acostumada, mas se acostuma, mas tem pessoas que não gostam. Ah, que esse negócio pendurado aqui na minha orelha está me incomodando, não aguenta, incomoda. É a natureza da pessoa. Então, quando ela faz algo que vai contra a natureza dela, ela fica mal. A maioria das pessoas é assim, né? Poxa, meu, falei uma palavra para aquela pessoa, cara, eu tô mal, meu, não devia ter falado aquilo, cara, meu, é a natureza. Quando a pessoa é um psicopata, uma pessoa que não tem muito caráter, ela não fica com remorso. Compreende? Então, as pessoas têm a sua natureza. E Krishna falou para ela, a natureza sua vai cobrar. E as pessoas conhecem você porque você é um grande guerreiro e um homem da paz, porque você defende os oprimidos. Se você sair desse campo agora, as pessoas vão falar mal de você. Olha lá o grande Arjuna, olha lá o grande guerreiro. Olha lá, fugiu do campo de batalha como se fosse um maricas. As pessoas vão falar de você. Não é verdade? A gente não faz isso, né? Olha lá, ó, você correu para trás, deu para trás, enfim. Então, nós vemos que, voltando à nossa época atual, hoje é dia 4, né, de outubro, de novembro já, né? Já é novembro de 2017. E vemos que tem na televisão, nas rádios, nas propagandas, muitas pessoas que ficam famosas, né, por uma coisa ou outra, pela sua canção, pela sua arte, enfim. E elas ficam populares e começam a opinar sobre muitas coisas. Correto? Então, quer dizer, as pessoas comuns vão seguir essas pessoas. É a natureza nossa, vai seguir. Não tem como evitar. A gente vai seguir uma canção que está na moda, a gente vai seguir uma roupa que está na moda, a gente vai usar um óculos, vai comprar um óculos de sol. O óculos que você vai comprar é um óculos que já existe, né? E assim por diante. Então, você vai ver uma coisa que já está pronta. Então, a responsabilidade é muito grande. Que, muito embora essas pessoas possam ser famosas, às vezes elas não têm a natureza do que elas estão passando. Como o Arjuna tentou passar para o Brahmana. E não era. Então, muitos artistas aí, muitos intelectuais aí são Shudras. Infelizmente, essa que é a realidade. E a sociedade, quando é dirigida de cabeça para baixo, ela vai para a ruína. Entende? Então, a educação nesse país, ou no mundo, de uma forma geral, ela está em declínio. Por mais que outros países estejam melhores do que o Brasil, para as pessoas que moram naquele país, que viram como que é a educação, como ela está hoje, também tem um declínio. Isso porque nós estamos sendo orientados por Shudras, ou abaixo de Shudras. Entende? Isso aí não é pejorativo, quer dizer, a natureza da pessoa. Compreende? Mas ela se passa por algo que não é Shudra, que é intelectual. Isso é uma farsa, isso é uma fraude. Você passar por aquilo que você não é. Então, tentamos linkar aí o santo diálogo de Krishna há mais de 5.000 anos com os dias atuais. E nós vemos isso por aí, né? A sociedade está num declínio muito grande, os valores estão se perdendo e cada vez mais nós carecemos de bons exemplos. Nós vamos ter exemplo para tudo, para o bem ou para o mal. E nós temos que, você que ficou famoso, a responsabilidade que tu tens é muito grande. Então, a educação só vai melhorar quando pessoas qualificadas
e pessoas que tenham vocação para aquilo fazerem a educação. Outro ponto na educação é que ela não pode ser imposta. Não tem que ser obrigatório você ir para a escola. Você vai se você quiser. Agora todo mundo é obrigado a ir para a escola, mas não estuda, não adianta. Nós vemos isso. Não adianta tampar o sol com a peneira. A pessoa passa 11 anos da sua vida na escola. Se a gente perguntar, você conseguiu ficar um mês prestando atenção na aula? É muito. É a realidade. Infelizmente, as pessoas ficam... É a realidade, porque a maioria é Shudra. Ou abaixo de Shudra. Mas agora tem uma coisa interessante aqui, você pode vencer a sua natureza através do esforço, da dedicação e de buscar algo superior. Krishna também fala isso no Bhagavad Gita. Através de um gosto superior, você vai largar aquele gosto inferior. Não é verdade? Então, eu lembro que eu era muito agitado. Até uma época aí, era muito agitado, qualquer coisinha estava estressado. Demais, todo dia, todo dia. Aí comecei a namorar a Elisângela, minha esposa atual, né? E comecei a volta para a terra. Com convívio, você foi diminuindo aquilo. Entende onde eu quero chegar? Então, através de buscar algo melhor para nós, nós podemos mudar e conseguir evoluirmos. Então, o mundo está cheio de Shudra. Fica difícil, fica praticamente impossível. E às vezes nem menos que isso, milhetes que se pode fazer. Então, pessoas passando por intelectuais sem serem, pessoas passando por santos sem serem, pessoas passando por grandes administradores sem serem. Nós vemos aí, a pessoa entra num cargo público, como político, para salvar uma nação, para administrar uma nação, mas não consegue fazê-lo. E fica rico com isso. Enquanto muitas pessoas ficam na miséria. E essas pessoas não têm remorso nenhum. Não tem aquela consciência, que eu fiz. Pessoas morrendo na fila do SUS, né? Hoje, ontem, por falta de um leito, por falta de médicos, por falta de um medicamento. Quantas pessoas tomam remédios caríssimos aí e não podem ter acesso a eles? Não é verdade? Então, isso é culpa de maus administradores, que não são kshatriyas. Eles são, nem vaixas, eles são shudras. O mundo está cheio de shudras. Infelizmente, essa é a realidade. Mas o shudra, a minha fala aqui ainda prossegue. É pior que o shudra. Que o shudra, ele quer fazer algo, ele quer lutar, ele quer trabalhar. Mas nós temos uma população que está abaixo disso. Essas pessoas famosas também estão abaixo de Shudra. Porque o Shudra, ele tem a vontade de seguir, fazer algo. Tem pessoas que não têm nem essa vontade, né? São Varna Sankara, progênie indesejado. Então, é isso. Obrigado por estar acompanhando nosso canal. Você que está no Santo Nome. Vou colocar também do blog do João Maria Andarilho, o tópico sou eu. Vou colocar no YouTube também. Tentamos aí linkar 5.000 anos atrás com os dias atuais. Nós vemos que nós temos nossa natureza também, né? Ninguém pode se livrar da natureza. É interessante que tem uma historinha que conta. Muitos falam de cavalo, outros falam de elefante, outros falam de camelo, mas sempre tem um escorpião. Pode ter certeza. Então, na beira de um rio, tinha um escorpião. E ele queria atravessar para o outro lado. Aí apareceu um cavalo, uns falam elefante, outros falam camelo, mas fique com quem você quiser. E o escorpião falou para o cavalo, para o elefante ou para o camelo: ó, posso ir com você? Você me põe na sua garupa aí, para a gente atravessar para o outro lado? Não, escorpião, você tem a natureza de picar os outros, cara. Não, se eu fizer isso eu estou morto. Mas como eu vou fazer isso? Se eu fizer isso, eu vou morrer também. Não é verdade? É verdade sim, tem lógica. Beleza, olha que bacana. E o escorpião foi lá, se coçando todo. Eu vou bicar esse cara, eu vou. Não. Quando foi ver, pau! O elefante, o cavalo, o camelo olhou para trás. Mas por que você fez isso? A gente vai morrer. E ele responde
é a minha natureza. Então, as pessoas vão seguir a sua natureza. Infelizmente é isso que acontece, por mais que a gente tente correr. Entende? Infelizmente é assim que acontece. Então, nem tudo que parece bom realmente vai ser bom para você. Compreende? Quantas pessoas